Você já ouviu falar na Harley Quinzel ou então na Arlequina, personagem fictícia da DC Comics, inimiga do Batman e namorada do pudinzinho do Coringa? Pois vem comigo que eu fiz uma análise psicológica de uma das personagens mais queridas da atualidade. Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, trabalho com psicanálise e posto aqui nas minhas redes sociais análises sobre saúde mental e sofrimento psíquico. Para montar esse vídeo, eu me baseei no filme Aves de Rapina, né? Arlequina e sua emancipação fantabulosa de 2020. No desenho Harlequin, uma série disponível da HBO Max, eu também faço algumas análises. Outros filmes que ela aparece eu desconsiderei, pois são muito ruins, tá? A garota em questão teve uma infância difícil, abandonada no convento pelos pais. A família da Arlequina era formada por um pai violento que batia em sua mãe, que agredia vários membros da família. E era uma mãe que sempre permitia ele voltar para casa, apesar dessa violência doméstica, né? Harlequin era uma criança muito difícil, né? Num lar desequilibrado. Acompanhava essas reiteradas agressões à mãe. Na infância, ela já apresentava alguns comportamentos levemente agressivos, mas de forma geral ela se saiu bem dentro do que era possível para o seu contexto. Tanto que ela conseguiu fazer uma formação em psiquiatria, vindo se especializar em um doutorado em doença mental. A sua especialização em doença mental foi no famoso Asilo de Arkham, que na verdade é uma personagem no universo do Batman, né? E foi lá que ela conhece o Coringa, como ela chamava, seu pundinzinho, que veio estabelecer uma relação extremamente abusiva com a Arlequina. E aqui vem um ponto muito interessante. A Arlequina não tem um diagnóstico como o do Coringa, tá? Se fosse possível arriscar um diagnóstico para essas duas personagens, né, o quadro do Coringa seria de outra ordem. O Coringa sofre de uma grave psicopatia com requintes de crueldade muito desconectado com a realidade, que eu diria até algo próximo do impossível de existir na vida real, tá? Essa relação abusiva dos dois, né, até se magoa, a Arlequina até vem a se machucar, né, a sentir tudo que o Coringa abusa dela, né, mas ao mesmo tempo ela topa cometer crimes com a influência do Coringa, né, no início da relação deles, né, ela meio que não consegue se afastar dele apesar dessa relação difícil. Lembre-se da mãe dela, né, e isso hoje é algo muito atual, né? Pois levanta questões muito delicadas em relação à questão das relações abusivas que está tão na atualidade. No filme da Arlequina fica claro que ela evita fazer um enfrentamento afetivo de todo o ódio que ela sentia pelo Coringa. E ela acaba se apaixonando por ele, o que no médio e longo prazo acaba vindo a agravar o quadro dela, tá? E vindo a desenvolver a eclosão de sua psicopatologia, que falarei ainda nesse vídeo. Sem poder marcar esse diagnóstico, com certeza acredita-se que a Arlequina poderia ser colocada no diagnóstico de transtorno de personalidade histriônica, que tem como característica uma sexualidade muito infantilizada, muita sensualidade do corpo, né? E de uma maneira muito erótica, né? De uma forma de estar no mundo de uma maneira muito histérica, né? Muito chamativa. Marcadamente, o corpo chama a atenção das pessoas, no caso do transtorno de personalidade histriônica, tá? Com cores, brilhos, muita maquiagem, né? Coisas muito escarafobéticas, né? Geralmente é um transtorno que aparece na juventude ou na fase do início da vida adulta. A pessoa com um transtorno de personalidade histriônica é uma pessoa que acaba tendo uma forma muito teatralizada de estar no mundo, tá? Suas emoções são muito artificiais, ela tem dificuldade de fazer vínculos afetivos reais, profundos, e ela sempre tem uma questão muito severa de perder as pessoas aos quais ela se apaixona. E é exatamente isso que o Coringa faz com ela o tempo inteiro, né? Então o transtorno da personalidade histriônica, como o próprio nome fala, é um transtorno de personalidade, ele não tem cura. Sempre quando você ouvir a expressão transtorno de personalidade, a pessoa foi constituída na sua estrutura dessa forma. Contudo, a pessoa com esse diagnóstico, com um bom tratamento psiquiátrico, uma competente psicoterapia, pode de fato vir a viver com bastante regularidade na sociedade, trabalhar, estar ativo, né, formar família, né? Não no caso da Arlequina, que é uma personagem que vive num mundo fictício completamente bagunçado, né, onde até o Batman enlouquece em alguns momentos em Gotham City, né? Então, de forma geral, né,
Outro ponto muito importante, o mito do Coringa e da Arlequina levanta a fobia de palhaços, tá? A fobia desses dois personagens, assim como o It, né, aquele personagem também que virou o filme do Stephen King, traz a questão da fobia social de palhaço ou o desejo de se vestir como palhaço. São duas questões diferentes. Você pode observar como há meninas hoje em dia que se vestem de Arlequina. Pode observar festas à fantasia de escola, como que aparecem meninas com essa temática, né? E esse certamente será um assunto de um vídeo futuro meu. Tenho construído algumas questões nisso. A grande questão da Arlequina é que ela culpa o Coringa pelo seu estado emocional, tá? Durante o filme ela faz isso como se fosse uma figura do pai atualizado, né? E ela culpabiliza o pai e o Coringa. No filme isso até que não aparece, mas no desenho da HBO, que na verdade é uma série, ela no fim vem a reconhecer quando ela se joga num tonel de químicas, né, para se livrar do Coringa, né? Ela se joga nesse tonel e assume para ela mesma, né? É ali que ela faz a emancipação emocional dela do Coringa, ali que ela se estrutura de fato como a Arlequina adulta que a gente conhece na DC, e ela assume: quem fez a Arlequina foi eu mesmo. Eu mesmo produzi isso que eu sou hoje. O Coringa, o meu pai são só figuras da minha vida. Então, de forma geral, se eu tivesse que pensar um diagnóstico para a Arlequina, eu pensaria no transtorno de personalidade histriônica, tá? Que hoje faz muito mais sentido para mim em relação a essa personagem. Agora sempre, né? Eu como psicanalista sempre falo isso. Diagnóstico de personagem, de história, de filme, de série, de livro, né? É muito complicado, porque são construídos dentro de um conceito razoavelmente fantasioso, né? Então, de fato, não tem como a gente ter certeza, porque a gente monta consultório na clínica, né? A gente não monta consultório assistindo histórias, né? Mas dá para sim se ter uma noção, dá para a gente didaticamente pensar na Arlequina como um transtorno de personalidade histriônica. E para você que chegou até o final desse vídeo, você que tiver qualquer questões sobre saúde mental, sofrimento psíquico, pode questionar em qualquer comentário dos meus vídeos que na primeira oportunidade eu vou te responder.